Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa aula. E na aula de hoje a gente vai fazer uma discussão muito breve, muito aplicada, de como a gente pode utilizar o software MATLAB para desenvolver e resolver aí equações diferenciais e sistemas de equações diferenciais. Esse tipo de resolução tem muita aplicação dentro do nosso curso de engenharia química. Dentro desse tipo de aplicação a gente consegue resolver, por exemplo, os modelos cinéticos complexos para sistemas que apresentam múltiplas reações, e esse é o objetivo dessa aula, apresentar para vocês essa ferramenta da forma mais simples possível de utilizá-la para que a gente consiga resolver esse tipo de problema dentro da nossa disciplina e dentro da nossa formação enquanto engenheiros. Vamos nessa. Vamos falar um pouco sobre o MATLAB. O MATLAB é um programa que deriva aí da abreviação de Matrix Laboratory e, como o próprio nome do programa diz, é um programa que trabalha com estrutura matricial, tá? E essa possibilidade de utilizar uma estrutura matricial para os cálculos possibilita que ele seja aplicado em infinidade de áreas, em infinidade de sistemas, em infinidade de aplicações. O MATLAB ele dispensa tarefas muito comuns no uso de outros softwares de cálculo numérico, tá? Ele não trabalha diretamente com declaração de variáveis ou com alocação de memória para efetivar os seus cálculos, tá? Isso torna a programação dele diretamente mais simples. A gente precisa aqui entender primeiro um pouco sobre a estrutura interna do software, do MATLAB, tá? Se a gente abrir a tela, nessa versão que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a R2021A, a gente vai ter essa interface, tá? Dentro da interface, alguns pontos são irrelevantes que a gente precisa ter um pouco de atenção aqui ao observar. A primeira delas é o Current Folder, onde a gente vai encontrar aqui as estruturas das funções que a gente criou dentro do nosso programa, dentro do nosso MATLAB. A gente tem essa estrutura aqui que é o editor. Dentro desse editor aqui é onde a gente consegue nomear e criar essas estruturas de M-Files, de estruturas de cálculo, onde a gente vai inserir as funções para serem calculadas, no caso aí dos nossos sistemas de resolução de equações diferenciais. Aqui a gente tem a janela de comando básica, que é o que a gente tem na grande maioria dos programas, que é onde a gente vai inserir aí os comandos para a resolução das nossas equações. E temos aqui, por fim, o Workspace, tá? O Workspace é a área onde vão ser apresentados para o usuário, apresentado para nós, nesse caso específico, os vetores e respostas do nosso problema. Então é aqui que a gente vai conseguir coletar as respostas dos problemas que a gente está desenvolvendo. Vamos então à resolução do nosso primeiro caso, né, do nosso primeiro estudo de caso. Vamos resolver o sisteminha aqui de um EDO simples, tá? Essa equação diferencial é dada por dy dt igual a menos 0,1 que multiplica y menos 10. E é solicitado que a gente resolva essa equação com y0 valendo 100. A gente vai resolver isso no MATLAB usando o comando aí O de 45. Vamos lá. Vamos então, pessoal, à resolução do nosso primeiro exemplo, dentro disso que a gente viu aí na aula de MATLAB. A primeira coisa que eu vou fazer então é declarar a nossa função. Eu estou chamando ela de dydf, recordando a nossa equação, era dy dt igual a menos 0,1 vezes y menos 10. Ali está escrita, codificada já em linguagem MATLAB. Salvei o meu arquivo e vamos para a estrutura do command window, que é onde a gente vai resolver o nosso problema. Conforme eu comentei, eu vou me aproveitar da estrutura que o próprio MATLAB já me oferece para a resolução desse tipo de problema, resolvendo com o comando O de 45 aí. Esse comando vai usar o método de Range-Kutta de quarta ou quinta ordem para a resolução do nosso problema. Ali eu adicionei a condição de contorno 100 e vou pedir o gráfico, né? Tá aí graficada a resolução do nosso problema 1. Vamos à resolução, então, agora do nosso segundo problema. Agora a gente já vai trabalhar em um sisteminha um pouco mais elaborado, que consta aí de duas equações diferenciais ordinárias, né? É um sistema com dx dt igual a x mais k1 que multiplica y, e dy dt igual a k2 vezes x mais k1 vezes y. K1 aí vale 2, K2 vale 3, e a gente tem como condição de contorno que em t igual a 0, x vale 2 e y vale 3.
Um detalhe importante sobre esse sistema é que ele possui solução analítica e dentro em breve a gente vai ver o efeito dessa presença e da possibilidade dessa solução analítica em comparação com a solução numérica que a gente está obtendo lá pelo MATLAB usando um método de Range-Kutta aí de quarta ou quinta ordem, tá? Vamos então para o MATLAB para resolver esse sisteminha de equações aqui. Vamos agora à resolução do nosso segundo problema, que era aquele problema que já tinha duas equações diferenciais. Eu estou aqui chamando ele de um fun2, por ter essas duas características de função. Fiz a declaração de K1 e K2 ali como variáveis naquela parte superior da tela. Ali eu inseri como comentário. Para fazer isso é só colocar o símbolo de percentual à frente. E eu inseri como comentário a definição, né, de quem é quem. O x vai ser meu y1 e o y vai ser meu y2. Então eu codifiquei as equações, vocês estão vendo apresentadas aí no cantinho direito da tela. Codifiquei elas em linguagem MATLAB e inseri na estrutura da minha function, como eu acabei de criar, essa function fun2. Fiz isso tanto para a equação do x quanto para a equação do y. E agora surge uma atividade nova que a gente não tinha feito no primeiro problema porque não tinha necessidade, que era vetorizar a nossa resposta. Como eu disse, o MATLAB ele trabalha com essa estrutura de vetores matricial e essa última linha ali, esse dy igual a dy1, dy2, serve para vetorizar a nossa resposta e torná-la palpável para o MATLAB. Aqui, mais uma vez, a mesma definição, né? Criei o meu vetor resposta com t e um y, a função que eu vou usar para a resolução Range-Kutta de quarta ou quinta ordem, ordem 45. Incluí as condições de contorno ali dentro do meu problema, 2 e 3, né, para os valores de T0, solucionei. Mais uma vez vou pedir o gráfico resposta e está aí apresentado para vocês a solução do nosso problema 2. Voltando aqui, gente, só para a gente ter uma ideia do que é que eu estava comentando sobre a presença e a possibilidade de uso dessa solução analítica para o nosso sistema. Aqui nesse gráfico estão compilados os resultados da resolução numérica obtida pelo MATLAB, que é apresentada nessa figura com as linhas sólidas preta e vermelha, e a solução analítica, né, que é obtida pela resolução aqui apresentada, tá, por essas equações. Observem que ou numérico ou analiticamente a gente está tratando da mesma resposta, né? Então essa confiabilidade aí da resolução é o que possibilita que a gente use esse método numérico aí em sistemas mais elaborados, mais complicados, né, que não possuam uma solução analítica apropriada. Mas dentro dessa apresentação surge a dúvida, né, de onde a gente vai conseguir aí aplicar esse tipo de conhecimento dentro da área de engenharia química. Aqui eu vou trazer um exemplo breve, muito específico e muito direcionado para esse tipo de problema dentro da engenharia química, que é a resolução do sistema de equações diferenciais que representa a estrutura de um modelo cinético para uma reação que ocorre em um sistema com múltiplos componentes, tá? Aqui a gente vai tratar dessa reação aqui, que é uma reação de transesterificação do óleo de soja. Eu estou usando um dos artigos mais clássicos nessa área, até que é um artigo de Nureddin e Zhu, que é do ano de 1996. É um dos primeiros modelos cinéticos aí propostos para essa reação. Aqui a gente tem um esquema de reação geral para esse problema, né? Se vocês olharem aqui, a gente tem 3 reações reversíveis que descrevem as etapas que ocorrem no nosso sistema ao longo da transformação do triglicerídeo em ésteres, e temos uma reação geral, tá? Que também é uma reação reversível aqui, que está representada. Aqui nessa parte de baixo a gente tem as equações diferenciais que representam esse sistema para cada um dos componentes envolvidos: triglicerídeo, diglicerídeo, monoglicerídeo, éster, álcool e glicerol. Ainda dentro do artigo do Nureddin e do Zhu, a gente consegue encontrar os dados correspondentes aqui às constantes cinéticas. E as constantes cinéticas estão aqui apresentadas para uma temperatura de 50 graus Celsius e uma intensidade de agitação medida aí pelo número de Reynolds de 6.200. Aqui estão os valores que a gente vai usar. Eu estou desconsiderando o efeito da presença daquela reação reversível aqui representada pela reação geral, uma vez que os valores dela são muito baixos, tá? Se a gente olhar aqui as constantes cinéticas associadas aqui a K7 e K8, que são dessa reação geral, tem valores muito baixos. Então vou trabalhar aqui com esses dados da coluna da esquerda e vamos no MATLAB então construir essa estrutura de resolução para o nosso modelo.
Agora vamos à resolução desse breve estudo de caso do artigo do Noredini. Aqui eu estou chamando ele de soybean, né, que é o óleo de soja, basicamente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui como tarefa é a definição de quem é cada variável. Para esse caso específico, eu estou chamando meu Y1 do triglicerídeo, Y2 do diglicerídeo, Y3 monoglicerídeo, Y4 ésteres, Y5 vai ser a minha molécula de álcool e o Y6 vai ser a minha molécula de glicerol. Assim como os demais problemas, aqui é uma função de T e Y, né? T é o tempo e Y que está representando essas variações de concentração no meu problema. Agora, basicamente, o que eu tenho que fazer é transcrever essas equações diferenciais que vocês estão vendo aparecer aí no canto da tela. Um detalhe importante é que, conforme comentei agora há pouco com vocês, eu estou desconsiderando aquela reação geral que aparece no meu problema e que tem essas constantes K7 e K8 aí apresentadas, tá? E por estar desconsiderando essas constantes, eu vou removê-las aqui do meu programa. Nessa etapa que vocês estão vendo, eu estou até digitando elas, mas vocês vão ver que eu vou removê-las, tá? Eu não estou considerando aquela reação geral. Eu estou considerando apenas as minhas reações ali intermediárias, né? Aquelas etapas segregadas das 3 equações acima apresentadas. Deixei um indicativo ali para fazer a inserção dos valores das constantes cinéticas do meu problema. Também já apresentei para vocês agora há pouco os valores dessas constantes, daqui a pouco a gente vai colocá-las ali no programa. Só fiz essa inserção nesse momento para que eu não esquecesse de adicioná-las depois. Vou continuar com a transcrição direta das equações, né? Vocês podem observar que são equações razoavelmente mais longas, né, do que o que a gente está habituado para o modelo cinético, justamente porque elas consideram a reversibilidade de cada um dos processos, né? Se a gente olhar ali, ó, o triglicerídeo ele pode reagir com álcool, por isso que ele está com sinal negativo ali para o K1, mas ele pode ser produzido pelo diglicerídeo ali, né, que está ali representado pela constante cinética K2. Então a gente tem essa possibilidade dessa reação de volta aí para o meu sistema. O outro detalhe importante para esse tipo de reação e para esse tipo de problema é manter a atenção com a didática da escrita, tá? Essa atenção, ela é necessária para que a gente não acabe por trocar ali algum valor da constante cinética ou da concentração do componente. Isso aí acaba por resultar em um desvio muito substancial do comportamento observado para as nossas respostas. Então, seguindo aí com esse cuidado, com essa atenção, a gente consegue escrever o nosso modelo de forma bem precisa e bem direta aí ao longo dessa estrutura do software MATLAB, tá? Nesse ponto, voltando, já finalizando a escrita das nossas expressões, né? Observem ali que de relevante o K5, né, que é a molécula de álcool, ela tem exatamente a mesma cinética do éster com sinal trocado, tá? Então por isso que eu só fiz copiar a equação e inverter ali o sinal até um sinal negativo. Mais uma vez, precisa gerar esse vetor resposta para o nosso problema, né? Um vetor composto aí por 6 colunas dentro da estrutura do MATLAB. Então, aí está gerado o nosso vetor resposta. A gente pode salvar o nosso M-File após a inclusão, claro, dos valores das constantes cinéticas. Vocês podem ver ali o K1 é 005, K2 011, K3 0215, K4 1.228, K5 0242 e K6 007. Então, estão aí incluídos os valores. A gente só vai salvar o nosso M-File para, com base nesse valor, nessa função, né, achar a nossa resposta. Gerei ali meu vetor resposta, TY, função de 45, estou chamando soybean, né, que é o óleo ali em si, e vamos aos intervalos. O intervalo de tempo que eu vou tratar é de 0 a 60 minutos. E as concentrações de alimentação são dadas no artigo, né? Ele fala que é uma composição molar de 1 de triglicerídeo para 6 de álcool. Então estou usando aí essa mesma composição de 1 para 6. Daqui a pouco eu discuto com vocês por que ela está nesse valor. Isso representa um excesso estequiométrico. Aí a gente consegue graficar e obter a resposta aí do nosso problema, tá? Aqui eu estou inserindo a legenda só para que vocês acompanhem cada uma das respostas, mas está aí. Daqui a pouco a gente volta com esse gráfico melhor formatado para discutir.
Só para a gente olhar aquele gráfico de resposta de forma um pouco mais precisa e elaborada, observem aqui que a gente consegue fazer um acompanhamento de todas as moléculas, né, de todos os componentes existentes naquele nosso sistema reacional de forma muito precisa, aqui com os dados e a resposta que a gente obteve no MATLAB. Essa linha verde aqui que sai do 6, né, os 6 mols fluorito que a gente alimentou inicialmente de álcool, observe que a gente tem uma redução aí da composição dessa molécula de álcool ao longo do tempo, mas a gente estabiliza aqui ainda um valor alto, e isso se deve muito ao fato de estarmos trabalhando com excesso desse componente. Esse excesso é utilizado de forma muito comum em reações de equilíbrio com o sentido e o objetivo de deslocar o equilíbrio dessas reações, então tenham sempre isso em mente. Se a gente for acompanhar aqui o triglicerídeo, também observem que nem todo triglicerídeo foi consumido. Observem que a gente tem uma estabilidade aqui acima do zero para esse componente. Isso aqui também é um efeito dessas reações que ocorrem com equilíbrio. A gente não consegue aqui consumir todo o reagente porque o equilíbrio termodinâmico impossibilita que isso ocorra nesse tipo de sistema. Um outro componente que vale a pena a gente dar uma olhada aqui é o éster. Observem que ele também cresce ao longo do tempo até que ele se estabiliza na mesma região, onde a gente passa a ter aí a não ocorrência de consumo dos reagentes, conforme a gente acabou de discutir. Se a gente dá uma observada aqui também no aqui no monoglicerídeo, observem que ele se forma e se mantém em quantidades muito baixas ao longo de todo o tempo de reação investigado. Isso aqui é um indicativo muito importante e possibilita que, por exemplo, a gente aproxime ele aqui para uma aproximação de estado estacionário no momento de alguma resolução analítica futura para esse tipo de sistemas. O objetivo aqui, conforme eu falei para vocês, era apresentar de forma muito breve uma usabilidade desse tipo de problema, desse tipo de resolução aí, de sistemas de equações diferenciais dentro de engenharia química. Esse aqui é o tipo mais comum de resolução, embora tenhamos tratado aqui de um sistema simples, dá para vocês terem uma ideia aqui bem precisa de como a gente se utiliza dessas informações para fazer análise aqui do sistema reacional dentro desse contexto específico aqui dos sistemas de equações diferenciais. Então por hoje era isso, gente. O objetivo da aula era esse, apresentar a vocês aí essa estrutura de resolução de sistemas de equações diferenciais, partindo, né, da estrutura própria que o MATLAB já contém, através do OD 45, utilizando dessa parte aí de modelagem um pouco para a gente construir esses modelos no MATLAB. Que fique claro, o objetivo era apresentar a vocês a forma mais simples possível de fazer isso. Tem formas muito mais elegantes, até diria, de construir esse tipo de modelo no MATLAB, mas eu quero aqui apresentar a estrutura mais simples possível para que a gente resolva de forma mais rápida esse tipo de problema. A gente se encontra na nossa próxima aula, então até lá!